Bom, nós vamos agora interpretar o livro do Apocalipse, mas diretamente no capítulo 22, onde Deus nos vai mostrar a palavra da profecia desse livro, interpretando-se por uma verificação de vestígios em a palavra de Deus, combater e aplicar o entendimento entre a injustiça e a justiça, baseando-se nós em capítulos que vão do 1 até o 21, mas enfim, dando uma importância aos versos do 6 até o 16, poderia ser do 7 ao 15 também. Então a palavra do Senhor diz assim, eu vou começar com o início do livro, Apocalipse do Apóstolo São João. Então se direciona ao estudo teológico ao Apóstolo São João, que se entende então o apóstolo entre os 12 apóstolos do Senhor, onde os 12 apóstolos ficam em 11, que é o símbolo que diz a traição, porque Judas traiu e se enforcou mediante a crucificação do Senhor. O mesmo ele era vendedor de vinho, segundo a história, e também ele cuidava da salva da oferta. Também era tesoureiro da igreja, no dia do cenáculo. E daí então Jesus ele simboliza o bom pastor. Eu sou o bom pastor, dou vida pelas ovelhas. E Judas tem o plantio da vinha, lembra Caim, que ele era agricultor. Caim ele trabalhava com as coisas do campo. Em outras palavras que diz respeito com a agricultura. E Jesus representa tipo Abel, porque Caim matou Abel, e Abel era pastor de ovelhas, e Jesus foi morto por Judas na traição, porque Judas traiu e foi morto na cruz. Então, como Abel ele foi morto por Caim, o qual matou Abel, e depois veio a consciência do primeiro homem ao trabalho, o homem teve que trabalhar e lavrar as suas mãos, quer dizer, lavrador, trabalhava na lavoura, lavrava a terra, e lavrar é agricultura. Então a vinha tem a uva, onde é feito o suco da uva, vem da agricultura. Então Judas lembra um segundo Caim e Jesus lembra um segundo Abel. Por quê? Porque possivelmente, ao que se entende, Jesus ele é o bom pastor e Abel ele era um pastor, ele era bom, ele era fiel ao Senhor. Então Jesus, como bom pastor que foi morto por Judas na traição da cruz, ele fez ao homem que morreu, ao pecador que entrega Jesus, aquele que está no mundo e não aceita ele, a ser considerado um homem que vai ter que trabalhar, vai ter a consciência do trabalho. Aquele que tenta matar a obra de Jesus, ele vai à consciência do trabalho, a dureza, toda a servidão ao pecado. Sem a liberdade de Cristo Jesus dá mais problema e trabalho ao corpo humano e sofrimento. Então do suor do rosto vem o sofrimento dele. Já com a traição do pai de Caim, Adão, com Eva, no Éden, veio o sofrimento com dores do parto para ter neném. Já veio a consciência de se gerar novamente a vida e o sofrimento. E Caim, lavrando a terra, matando Abel, seu irmão, os dois filhos de Adão, o primeiro homem, assim Jesus é o segundo homem, como Adão. Não feito por só homens, mãos assim, como um barro assim, mas o próprio Criador, o segundo vaso veio do céu, foi o Criador, e ele se fez carne, habitou entre nós, e também se fez o cordeiro que foi morto na cruz, como que Judas representou o povo em pecado, saiu por ele foi instrumento do inimigo do mal. Satanás entrou nele, que é o espaço que está no teu coração, quando molhou o bocado de pão no vinho,
Então, Judas simboliza um segundo Caim, assim Jesus simboliza um segundo Abel. Como pastor, um bom pastor, como Abel foi pastor. E Judas simboliza um segundo Caim, como Caim foi um lavrador, ele cuidou das coisas da lavoura, ele lavrava a terra, lavrava, e era a agricultura que ele trabalhava, tinha que dar a resposta e o extrato ao Senhor, do que produzia na terra. Então, depois da morte de Abel, o sofrimento veio a consciência de ter que trabalhar com mais peso, mais sofrimento e dor. Não só lavrar a terra assim, mas sofrer. Tem que dar cabo, dar pé ao trabalho. Assim, quando a gente tem Jesus com nós e o mundo tenta nos matar, o mundo tem que trabalhar mais. O Senhor castiga as pessoas do mundo porque elas prejudicam a obra de Jesus, que somos nós, que ficamos livres em Cristo Jesus. Cristo vive em nós, não vive mais a gente. Então, a revelação de Jesus Cristo, a qual temos no livro do Apocalipse, no capítulo 1, disse assim mesmo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, as notificou aos seus servos. João, ele é notável escritor do Evangelho, único, em similaridade com os sinópticos de Mateus, Lucas e Marcos, que tem muito mais semelhança do que o Evangelho único em dedicação de amor e preservação ao respeito à palavra do Senhor. João, ele testifica que Jesus era a palavra já no começo, unigênito do Pai, e o verbo, que é a palavra, também era luz entre os homens, o qual a luz vem se revelando no próprio Apocalipse, a revelação. Então, a luz que Jesus tem na revelação, ela foi feita, ele diz que ele foi criado antes da fundação do mundo, nasceu, tudo é para Jesus antes da fundação do mundo também, ele morreu. Glorifica-me, Senhor, que agora que eu estive contigo desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, desde a fundação do mundo, quando foi fundado o mundo, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e Jesus é a luz do mundo. Então, Jesus estava na fundação do mundo, então do qual vem a palavra que é a Bíblia, a nossa revelação, a luz da mente, a nossa consciência. O qual temos com Jesus, o segundo Abel, um segundo Caim é Judas, um traidor, um prisionário escravo do mundo, que deu a sua obra malevolência e o pecado, está escravizado nas correntes do pecado, do inferno e do plano maldito de Satanás, o próprio Apocalipse diz que ele é acorrentado por 1000 anos. Satanás, na revelação final do Apocalipse, no final. Então, diz aqui o verso 4, que João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte de quem é e que era, e que há de vir. Tudo é Jesus, que ele era, é e há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, são os espíritos de Deus, né? Como do Espírito Santo, são partes do Espírito de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho e o primogênito dos mortos e príncipes do reino da terra. Então, ele é o primeiro dos príncipes do reino da terra e o primogênito dos mortos, quer dizer, que ele tem a vida, que ele venceu a morte. Entre os mortos, ele é o primeiro a ressurgir e ressuscitar, que é o qual a gente não tem mais a morte a ser escravo, não tem mais a grande morte para nos travar, deixar que a gente viva e renasça em Cristo Jesus. A gente ressuscita em nós mesmos, com toda a sua vontade de reconciliação e renovo e remissão dos pecados. Aquele que vos ama é os santos que nos lavou do nosso pecado e nos fez rei e sacerdote para Deus, seu Pai, e Ele, glória e poder para todos sempre. Aí diz assim no verso 7, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmo que ultrapassados da sua da terra se lembrarão sobre ele, lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir todo poder. Então, todo poderoso, que Mateus 28, 18 diz que todo poder foi dado a ele na terra, ele mesmo está dizendo o Senhor Jesus. Então,
para terminar um pedaço no verso 9, diz: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que Jesus tinha um testemunho, que ele tinha um testemunho em Jesus, mas Jesus era um testemunho para ele do que fez a ressurreição, ser glorificado com o Pai e nos salvar, nos arrebatar do pecado e nos dar muita salvação. Esse é o nome. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então assim por diante. Aí ele vai falar às igrejas, que dizia: que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que a Filadélfia é a igreja mais santa do Apocalipse. E virei-me para ver que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. Sua cabeça e cabelo eram brancos como lã e como neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado uma fornalha, sua voz como uma voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi cair seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que viste fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. No mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas. 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, em quais os 7 castiçais tem os 7 Espíritos de Deus. Então, o capítulo 1 é esse. Agora nós vamos para o 22, que eu vou me deter para explicar para os irmãos. Vamos aprender a palavra de Deus, nada mais que isso. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, as suas folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição como alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, nem necessidade da lâmpada, nem da luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. É uma interpretação tipo milênio, irmão, assim, uma espécie de pré-período, depois para a gente ser arrebatado de uma vez, é uma possibilidade que a teologia fala. A teologia não sabe a revelação total de Deus, mas são possibilidades que o teólogo fala. Então tem o milenário, tem o pós-milenário, pré-milenário, milênio é um tempo disso, algum que vai ser feito na terra, outro nos céus, na Nova Jerusalém junto, um pátio enorme. Alguns dizem que é na terra, então depois da tribulação, ou da grande tribulação, ou antes ou depois da grande tribulação, que depois desses dois vem o arrebatamento, ou o arrebatamento vem antes, ou no meio dos dois, ou depois, do lado do outro, para frente e para trás. E em seguida o tribunal de Cristo, depois o trono branco, e vai indo assim o texto teológico. Eu vou continuar aqui no verso 6. Disse-me: a essas coisas são fiéis e verdadeiros o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve vão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e vi, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos quais que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. E disse-me: não serve a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o homem do princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame cometa mentira. E eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore do livro da vida, da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz certamente cedo: vem, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Então, irmãos, aqui essas são as palavras que são verdadeiras. Então, quer dizer, isso que eu li são as palavras verdadeiras, a palavra de Deus, que vem à nossa mente evangélica para nós interpretar, se acertar na comunidade, essa coisa aí de ser evangélico e crente. Tem que ter um lugar, e foi decidido o Senhor que fez a igreja dele, o local, o templo, a sinagoga, a igreja, a comunidade, onde ele diz a casa do Senhor. Aí nós temos um lugar para se resolver. Então, quer dizer, precisava um lugar para se resolver. Aí está o lugar para se resolver as coisas, como ser crente evangélico e aceitar as coisas, e é de Deus, não é? Eu e verás quem serve a Deus, a diferença, quem serve, quem não serve, novamente. E Deus é que falava com Moisés como face a face, como profeta, e semelhante a ele como profeta não vais achar, naquele tempo do Antigo Testamento, mas com Jesus revelou-se novamente o novo libertador que está no Apocalipse, no Messias. Então, quer dizer, o Moisés como profeta, ele dizia que, então, como é que vamos saber se tal pessoa profetiza e é de Deus? Não, verás, profetiza e acontece. Então, quer dizer, se em algum momento ele profetiza e acontece, vai ver que um pouco de Deus ele é. Então, quer dizer, tem aqui as pragas, então, quer dizer, porque testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro. Então, quer dizer, esse livro aqui, a Bíblia é uma profecia, o livro do Apocalipse é uma profecia. Só que o livro do Apocalipse é uma expressão mínima e um índice do livro inteiro, que é a palavra do Senhor, porque é a palavra da profecia desse livro, que é a palavra de Deus. Então, o livro do Apocalipse é a palavra, mas só que os outros também são. Então, Deus hoje está falando assim para nós, porque eu testifico aqui, para todo aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. Lá no Antigo Testamento, as pragas que Moisés fez sobre o Egito, de pegar a doença na carne e a devastação toda, porque o Senhor faz com que o livro do Apocalipse seja um juízo às coisas finais, desde que as pessoas não se arrependam. Então, o livro do Apocalipse fala aqui da prostituta, a Jezabel. Jezabel fazia com que os profetas de Baal tentassem vencer os profetas do Senhor e se prostituía. Ela se dizia profetiza, diz aqui no Apocalipse, e era uma prostituta. Fazia com que as pessoas se prostituíssem, vendendo os bens materiais sem a liberação e o poder de Deus. Então, a pessoa sem a direção de Deus, ela se prostitui. A pessoa que não tem dignidade, aquilo que é uma coisa de dignidade que ela não poderia ter. A dignidade. Então, é uma forma de prostituição, as coisas materiais. Então, a prostituição no comércio, contânea entre as nações, em choque, comércio mundial, ninguém não dá respeito a Deus, e prédio não para de ser construído, o homem tentando chegar ao seu conforto sem Deus, tipo a Torre de Babel. Aí o tempo de Noé, em querer se dar em casamento, comida, viver de comida e casamento, é um tempo atual que a gente sente essa síndrome, a síndrome de Noé. E tudo não é para Deus, e tudo é para o carro, é para a casa, é para a cera, é para o Moloque, é para o Moleque, que é o ritual de ser matado a criança em troca de riqueza, a cera também, a qualidade não só feminina do homem natural, é pedida a Deus a cera, é a piada da cera mesmo, do corpo humano, e toda essa batonagem e a beijaceira dentro da igreja, até quem profetiza está banal. Aí, igual o Senhor fala, Jesus, que assim, igual o tempo de Noé, que as pessoas
comiam e se davam em casamento. Então, hoje as pessoas, para se uma caixa de comida e conforto dentro de casa, e casamento, se mutuando, e prédio, para Torre de Babel, querendo ter uma autoridade de, não, vamos fazer, quero ver se vai dar, vamos construindo prédio, construindo tudo que tem na frente para ver, caixa aberta, não sabe o que o casal faz dentro do quarto, dentro da casa, a pecadilidade que tem contra o que foi estabelecido dentro de um casamento e matrimônio, com respeito à santidade que o Senhor constituiu para o casamento. Está banal o mundo. Então, o carro, às vezes a pessoa consegue a casa, o apartamento, e depois abandona Deus por trás. Então, nós temos uma síndrome tipo Sodoma e Gomorra hoje também, o tempo de Ló e Abraão, que se dividiram o rebanho, os pastores, e teve toda a divisão, e Ló, infelizmente, foi para a direção de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para outra direção, aonde vai dar a destruição, um choque de juízo, de Sodoma e Gomorra, porque vivia na banalidade, a Sodoma e Gomorra, e também era, segundo o Evangelho, semelhante ao tempo de Noé, o tempo de Ló. Então, quer dizer, se é semelhante ao tempo de Noé, é semelhante a se constituir, o querer, se dá tudo em casamento e festa, namoro e festa, e a junção de casamento não é por Deus a dignidade. Daí, então, a gente vê aqui que tem a banalidade em Jezabel ser a falsa profetisa, que se prostitui, faz com que se prostitua a todo que é posse ídolo. Nós vimos aí a monarquia, que ela não é teocrática, então ela faz a monarquia, que é a comercialização internacional, e rouba daquilo que o Senhor possui na república. Ela não é teocrática, porque ela não faz o que a palavra de Deus diz, em constituir, em proibir o lado gay e homossexual, que nem na Inglaterra. Então, o homossexual e a marcha para maconha, por exemplo, a marcha gay, ela tem uma ajuda particular da monarquia. Então, ela não é teocrática, porque o Senhor institui a teocracia dentro do sistema de reinado, que é a monarquia. O monarca poderia estar vivo anunciando a vocação do Senhor, como foi no tempo de Davi, que diz aqui no verso 16: eu, Jesus, enviei meu anjo para justificar essas coisas para as igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, que nem, quer dizer, igual a Faraó, Jesus venceu a estrela da manhã e ganhou a dignidade do nome, com a estrela de Israel, simbolizando Jacó, o novo Israel espiritual dos céus. E com a geração de Davi, ele quer dizer que ele vem da geração de Davi, está dando toque, uma cotovelada, dizendo que agora ele é rei dos céus, onde foi estabilizada a sua igreja. E nós fomos feitos reis e sacerdotes para ele, profetas do Senhor. Mas tudo numa vocação santa, humildade, cada um tem a sua autoridade dentro da igreja, na parte espiritual. Cada um tem o seu arco e flecha, né? Dentro do Monte Sião, de uma guerra, o Senhor, e dentro de uma guerra, dentro, por exemplo, do Negueb, que tem muita guerra, muita coisa louca e violenta dentro do Negueb. Eu já estudei algum livro. Uns pastores bem doidos assim de falar, que é uma loucura que está no mundo e a gente não tem controle, por causa do abstrato da igreja, que a gente o pastor tem que se controlar, e o choque com o mundo nos faz nortear e tentar um equilíbrio dentro da igreja, e onde o Senhor diz que as coisas loucas desse mundo são mais sábias, porque Ele escolheu, e um pacto com o mundo tem muita profanação, e mudice a gente tem uma certa equilibragem, onde tem uma aspiração do mundo junto. Não é que a gente tenha que ser louco nas coisas do mundo. Então, Noé também era considerado louco, e o tempo do dilúvio, quando veio o dilúvio, agora é a destruição e o inferno para quem não for salvo, como diz no verso 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicídios, os idólatras, qualquer que pratica mentira. Então, quer dizer, a feitiçaria, a adivinhação, comete a mentira, qualquer que ama e comete a mentira, e ama a mentira, gosta de mentir, não vai separar, e vai separar. Não vamos fazer nada, só que nós queremos ver se vai dar, quero ver se vai dar, quero ver se vai dar, quero ver se vai dar. O que tem ali? Quem está na feitiçaria, irmãos, na idolatria, que nem o sistema espírita, aqui seria voltado para o espiritismo, de querer adivinhar as coisas para destruir que é da outra pessoa. Como é que ela vai querer uma ajuda social? Se o Senhor construiu a ajuda social, edificou a igreja, nós já somos um alicerce, uma coluna para se continuar as coisas, a santidade da palavra do Senhor. Então, quer dizer, nesse verso 15 diz: ficaram de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem. Então, a ideia de cão, você sabe que é o falso profeta desse fim, a ideia de cão, os cães, né?
Os filhos, essa nuvem, não de glória, de cão que vem tentar profanar o nome do Senhor, e os feiticeiros que se prostituem, onde a feitiçaria já é condenada aqui. Não, então para o Senhor não é religião, que aqui a palavra é a lei do Senhor, a minha palavra, a minha lei, medita nela dia e noite, tá? Guarda as palavras desse livro, profecia desse livro. O Senhor Jesus é o Espírito da profecia, o Espírito dos profetas, e assim por diante. Os homicidas, está dizendo aqui, ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idosos, qualquer que comete e ama e comete mentira. Então quer dizer, os idosos vão ficar de fora da salvação do Senhor nesse tempo final. Então os cães, você sabe, o cão ele vai, ele às vezes vomita e come o vomito de volta. Então a pessoa imunda que fica na bebida, na pinga e na roça do mundo, na droga, é cão, né? E feiticeiro, quem pratica feitiçaria, adivinhação, superstição, para tentar roubar da outra pessoa, parece que vai conseguir no mundo social daqui a pouco, a previdência social, pré-vidência, para saber o que tem no INSS, que é um resíduo social para ajudar as pessoas. Tem muita gente que não era para estar aposentada, está no lugar do outro. Com essa história do espiritismo roubando a parte, a ala evangélica da igreja, onde a gente tem a comunidade para se acertar e centrar na verdade da palavra do Senhor. E qualquer que ame e comete a mentira, também vai estar fora. Os homicidas, então a pessoa fica, não vai dar, não dá o carro para mim, não dá a casa. Não, mas eu não sou abençoado pelo Senhor, mas eu quero o filho do cão. Então, tem o estudo teológico que diz que o filho do cão é o preto, às vezes diz que não é, mas tem pessoas que são tipo o filho do cão, não são preto. Jefté é a Europa, Zen é Israel, e o estado assim, o Oriente, às vezes diz que é, mas mais Israel. E Zen foi habitar nas tendas de Jefté. O Jefté pegou as tendas de Zen para habitar na Europa, que é uma casa que ele tinha. Tem toda uma história de estudo teológico, mas... Então os homicídios vão ficar de fora. Então, por causa de matéria, matar uma pessoa que Deus fez, uma pessoa fiel, é errado. Mas Deus é quem tira e dá a vida. Então o que ele pede para a polícia e a justiça, tirar a vida do vagabundo, um sem vergonha, tipo um cão da vida que está no mundo querendo matar todo aquele que ele criou para viver segundo a sua benevolência. Um Abel da vida, um Jesus que veio para salvar, e tão grande foi o escândalo da cruz. E para um traidor, no suco da uva ele vendia, era vinheiro, ele resolveu trair para que se fosse morto o Senhor que estava em carne. Então, quer dizer, do mesmo fruto da lavoura, o sangue superabundou e sobrepassou o vinho da venda do Judas Iscariotes, e toda aquela moeda rouba da salva da sinagoga do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é bom, ele é misericórdia, amar o próximo a si mesmo é muito mais amar o irmão que é crente, e aquele que pratica e ama e pratica a justiça, do que amar aquele que é ruim, que continua fazendo a imundícia. Mas é um supramudar, um maior amor, ainda suportar ainda esse vagabundo, até que o Senhor faça a justiça sobre ele. Então, quer dizer, Jesus, ele é o consumador de todas as coisas. O Senhor, quando ele ficou irado, ele pegou uma corda e sucateou, ele bateu numa mesa onde tinha rolinho, tinha farinha e farelo lá dentro do templo, porque tinha cambista fazendo comércio e tudo, se prostituindo lá com outros deuses. Então a comercialização mundial, se ela não está debaixo da vontade de Deus e no respeito ao Senhor, está se prostituindo. Assim é Jezabel aqui. Então aquela mulher que se desprofetiza se prostitui. Então você sabe quem está dentro da cidade aqui que é. Onde é que ela está, que ela faz com que todos se prostituam e se vendam. Mas aí é notável, é na chave que vai dar certinho aquela que é. E assim foi com o profeta Elias. O nome da Jezabel já morreu no vale de Jezreel. Um nome parecido, parece ter roubado o nome daí. E fez levantar apostilo em Israel, por causa do rei Acabe. Roubou um lugar, uma posição do Senhor para ser rei, e se prostituiu com ela, fazendo dela ficar ao seu lado para se representar como uma rainha, que ela era para o outro lado do Líbano. Aí a Jezabel, ela, representando-se junto a Acabe, ela fez um pacto para que se levantasse a posse de ídolos, onde o profeta Elias veio determinar e clamar e orientar pela parte do Senhor, dizendo que o Senhor ia destruir até Acabe por causa disso. E acaba
morta, comida, os cães avançam no pescoço. Então os cães estão aqui, ó. Ficando de fora os cães, é isso mesmo. Todo pingaceiro e drogado na vida que rouba tudo daquele que é crente fiel. A sociedade do estado atual. Aí então, como a gente vê aqui, Jesus ele é o espírito da profecia, a geração de Davi. Eu que tenho a porta, aquele que é santo e verdadeiro tem a chave de Davi, então é o Jesus desse tempo. E farei com que aqueles que te roubam, te maltratam, tudo que é de ruim, que te ofende, te persegue, se prostra aos seus pés, a sinagoga de Satanás. Então, quer dizer, a sinagoga judaica, ela se encheu de Satanás e o Senhor vai fazer com que adore a Davi. Tem a chave de Davi, então Jesus ele conseguiu a chave de Davi. Diz que ele tirou a chave da mão do diabo, mas conseguiu a chave de Davi. Que Davi é rei, então quem tem a chave como Davi tem que ser rei também. Então, onde a gente tem proteção, nós somos como príncipes salvos pelo Senhor na igreja. Aí aqui o verso que se diz: quem é justo, no verso 11, e faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santificado, seja santificado ainda. Quer dizer, quem é injusto, faça injustiça ainda. Não é que o Senhor quer que a pessoa faça injustiça, mas que a linha dele está injusta, faça justiça, vai. Fala, querido, assim só para dizer, mas quem é justo, faça justiça. Quer dizer, o tempo vai ser pego de surpresa, daqui a pouco vai acontecer. Ele disse: me disseres a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo, no verso anterior 10. Quem é injusto, então, quer dizer, para selar a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, então, quem é justo, faça justiça ainda. Deixa fazer. O círculo de oração não se preocupa, quem quer fazer a injustiça não vai mudar, não adianta. Então, faça a justiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Até que a gente não se suja, a gente não tem problema de querer ajudar as pessoas a fazer a santidade. Mas aquele que é o zombador, escarnecedor que está no mundo, que ele está se sujando e fazendo justiça, então que ele faça a justiça ainda se ele quer que seja escolhe. Que ele tenha o livre-arbítrio dele. E aquele que é justo vai sendo justo, e que é santo vai se santificando. Porque o tempo está próximo, né? As palavras da profecia desse livro tem que fechar, tem que bater na caixa da cabeça, na ficha. A pessoa tem que entender que ela tem que parar de fazer a injustiça para fazer a justiça. Mas quem está fazendo a injustiça vai fazendo a justiça esbarrada que vai dar na cabeça. E quem está fazendo a justiça, claro, faz a justiça ainda. Quem é santo, continua a santificar. A gente não pode perder tempo ao extremo, além do limite, em ir ser santo e continuar santificando, e parar para querer segurar e impedir de que aquele que faz a injustiça continue fazendo. Que a gente pode se não permitir, sem permitir de continuar a santidade do Senhor. Então essas são as palavras que eu queria falar para os irmãos nesse dia que o Senhor falou com nós. Então, o João, pelo que escreveu, disse-me: olha, não faça tal coisa. Um anjo falou: porque eu sou conservo teu e teus irmãos os profetas. Então, quer dizer, está dizendo para o João que os irmãos deles são profetas. Nós somos crentes dentro da igreja, e nós, como irmão, que o Senhor nos leva a falar a palavra dele, nós somos profeta da palavra dele. Ele diz que guarda a palavra desse livro. Eu guardo a palavra desse livro. Adora a Deus. Então eu adoro a Deus. Eu guardo as palavras desse livro, que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho dentro do meu interior guardar a palavra desse livro. Então eu sou profeta da palavra do Senhor, porque eu profiro as palavras. Nada mais que eu profiro, eu faço proferir com que sejam proferidas as palavras do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela me enche. Eu sou um filho da luz, ser cheio da luz, e acabo o Senhor me confiando a pronunciar em santidade a sua palavra, mesmo com todo atrapalho e toda falta de entendimento que eu possa ter. Eu vou fechar a palavra desse livro aqui, lá para o Brasil. Isso aqui é uma Bíblia Sagrada com letras Jesus e vermelho, de Gênesis e Apocalipse. Aí eu vou louvar ao Senhor, nós vamos fechar
chave de ouro esse momento tão grandioso que nós temos junto, em nome da palavra do Senhor Jesus. Que eu possa caminhar na sua palavra, todos nós, os irmãos fiéis, os filhos do Senhor, que Ele tem na sua mão, que possamos caminhar na palavra do Senhor de dia e noite, que a gente possa caminhar em santidade ao Senhor e que ela seja uma lâmpada para nossos pés, que a gente possa meditar de dia, de noite, e você, fiel discípulo de oração, tem uma palavra para você. Vai aguardando que venha resplandecendo a sua luz, lá em Isaías 60. Vem chegando a tua luz. A dia resplandece porque vem chegando a sua luz, em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. E vamos louvar um pouquinho só, para nós terminar. Que o Senhor é magnífico entre nós, Ele é a luz que veio ao mundo e nos fez luz. Ele veio do ventre da irmã Maria, grande mulher de Deus como Maria, a suportar todas as coisas até aqui. Não que ela tem que ser idolatrada no lugar de Jesus, ela simboliza a natureza onde o Criador veio a se arraigar, que a natureza deu a luz ao Criador novamente, uma maneira de luz que veio ao mundo. Agora a natureza faz com que a luz do sol das estrelas venha ao mundo. Maria fez com que a luz viesse ao mundo, mas não para ser idolatrada, como uma irmã que começou no começo da igreja, iniciando toda aquela comunidade feminina em se orar e se obedecer a palavra do Senhor. Que foi grande magnificência, foi ela ter de filho o próprio Senhor em carne. Então vamos louvar. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre, já era esse o meu destino, eu ainda nem era, disso também sei, apesar da fragilidade, tu habitas em mim, mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim, mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração, e quem apartará o teu Espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, estarás comigo. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre, já era esse o meu destino, eu ainda nem era, disso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim, mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem apartará o teu Espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, estarás comigo.